como fazer a mediação se quando o educador que representa a escola fica culpando a família pelos problemas? Como mediar essa conversa sem agredir o professor que pensa que sabe o que a família precisa? Eu não tenho a resposta, mas eu só posso dizer que eu realmente acredito na conversa. Quando a gente começa a conhecer aquilo que nós só tínhamos um pré-conceito, nós vamos mudando. Eu acredito muito nisso, porque nós também aprendemos, cada um na sua profissão, a ouvir a outra. Isso aqui é um exemplo, né, de nós nos conversando entre nós das diferentes áreas. O educador culpa a família porque a criança está dando trabalho e ele acha que a criança devia estar sendo educada de uma maneira diferente. Quantas vezes os pais são chamados à escola, eu ia dizer convocados, porque ser convidado é uma coisa, ser convidado é outra. Quantas vezes as instituições que trabalham com crianças, seja escola, seja creche, seja abrigo, convida os pais, seja medida socioeducativa, que eu trabalhei uma vez numa instituição, as famílias, a frase é assim, as famílias que mais precisam não vêm. É assim, as famílias nessa situação são convocadas, e quando elas são convocadas, você chama de família, mas a criança em questão não está presente, né? Então você chama os pais na escola de classe média, escola boa, chamada boa, chama os pais para conversar e a criança não está presente. Então, nós não temos o hábito de dialogar, nós não temos o hábito dos diálogos abertos. Eu só posso dizer que, começando a experimentar, facilita. O educador, conversando com a família, provavelmente, como eu contei, ele não vai usar os mesmos termos, porque nós temos uma noção social de que a gente não começa dizendo você está toda errada. E ao aprender a usar outros termos, ele passa a agir de outra maneira. As palavras geram ações. Da maneira, como disse a Bárbara, da maneira como da maneira como nós nomeamos, nós agimos. Então, eu acredito que, começando, o educador vai ter oportunidade de conhecer a família, aquela família que já estava nomeada. E talvez a nomeação mude um pouquinho de cada vez.